Boa tarde, meu nome é Jonas Micael Figueiredo Ramalho, meu RA é 196 20 35. Curso Licenciatura em Sociologia, a disciplina de Ciência Política Contemporânea. Atividade MAPA, que tem por tema Cultura Política, Indivíduos e Instituições. Então vamos falar hoje sobre cultura política, indivíduos e instituições. E para começar, vamos começar dizendo vamos dizer isso. Não só fatores econômicos e institucionais são relevantes para a durabilidade do regime democrático, mas se deve levar em conta o fator relevante da cultura política dos indivíduos que fazem parte desse regime. Então, minha gente, não só fatores econômicos e institucionais são relevantes para a durabilidade do regime democrático, mas se deve levar em conta um fator muito importante que tem grande influência na estabilidade do regime democrático, que é a cultura política dos indivíduos que fazem parte desse regime. E o que é o conceito de cultura política? Cultura política é o conjunto de valores, crenças, atitudes e comportamento dos indivíduos em relação à política. Então, esse conjunto de valores, crenças, atitudes e comportamentos dos indivíduos em relação à política é o que se constitui a cultura política em si. Então, isso é o que vamos estudar nessa aula e como ela influencia a durabilidade de um regime democrático. E existem 3 níveis de racionalidade e consciência a respeito das formas de internalização do sistema político, que é o nível cognitivo. O primeiro nível cognitivo diz o quê? Que são os conhecimentos e crenças dos indivíduos sobre os diferentes objetos políticos. Então, existem 3 níveis de racionalidade, que é o cognitivo, afetivo e avaliativo. E o cognitivo fala dos conhecimentos e crenças dos indivíduos em relação aos objetos políticos. O nível afetivo já vai falar que são os sentimentos de ligação e envolvimento dos indivíduos em relação a esses objetos políticos. Então, o nível afetivo já se fala de sentimentos. E o nível avaliativo, o que são? São os julgamentos e opiniões, resultado da combinação de conhecimentos e sentimentos compartilhados pelos atores sociais em relação ao sistema político. Então, o terceiro nível de racionalidade e consciência é o nível avaliativo, que são os julgamentos e opiniões, que já é a combinação de conhecimentos e sentimentos que são compartilhados pelos atores sociais em relação ao sistema político. E vamos continuar com a nossa aula. Existem 3 tipos de cultura política. E a primeira que vamos estudar agora é a paroquial, que diz assim: a cultura política paroquial, os indivíduos não possuem conhecimento sobre o sistema político, desconhecem as formas de manifestação políticas, inputs, os órgãos burocráticos que desenvolvem as políticas públicas, outputs, e seu papel enquanto atores políticos, self, o que constitui uma política alienada, alheia ao funcionamento do sistema político. Então, a cultura política paroquial, os indivíduos não têm conhecimento e não atuam, e não são atores políticos, desconhecem o sistema político e não atuam enquanto atores políticos. Então, isso constitui uma política alienada, alheia ao funcionamento do sistema político. Eles desconhecem e não atuam no cenário político. A cultura política paroquial. Já a cultura política sujeita, os indivíduos são capazes de discernir o que são a democracia e o regime político de seus países, além de conhecer o sistema político e os seus outputs. No entanto, tais cidadãos desconhecem os caminhos de participação e não se veem como atuantes, de fato, no interior do sistema no qual se encontram, de modo que se caracterizam como passivos por sua condição de sujeição ao sistema político. Então, a cultura política sujeita, os indivíduos têm conhecimento do que é a democracia, do que é o regime político, do sistema político e tudo mais. Mas, apesar do conhecimento, eles não atuam e se encontram em um estado de sujeição ao sistema político. Eles conhecem, não atuam e são sujeitos ao sistema político. Já a cultura política participante, vamos ver aqui. A cultura política participante estaria relacionada a indivíduos que conhecem o sistema político, as estruturas de inputs e outputs, além de compreenderem
sua capacidade de influência nesse contexto, ou seja, são indivíduos participativos no cenário político. Então, a cultura política participante, os indivíduos têm conhecimento do sistema político, as suas estruturas, e também participam, têm influência nesse contexto, são indivíduos participativos no cenário político. A cultura política participante, os indivíduos conhecem as estruturas do sistema político e participam. E podemos ver uma coisa interessante, que esses tipos de cultura política podem atuar de maneira mistas e concomitante, que são a cultura política paroquial sujeita, a sujeita participante e a paroquial participante. E vamos continuar com nossos estudos. Os elementos centrais da cultura cívica são a moderação, a tolerância, com combinação entre ativismo político racional e confiança no sistema político e nas elites políticas instituídas. Esses fatores são essenciais à estabilidade política. Então, existem elementos centrais à estabilidade do regime democrático, que está relacionado à cultura cívica. E esses elementos essenciais são a moderação, a tolerância, com combinação entre ativismo político racional e confiança no sistema político e nas elites políticas instituídas. Então, esses elementos de moderação, tolerância, ativismo político racional, confiança no sistema político e nas elites políticas instituídas, são fatores essenciais à estabilidade de um regime democrático. Então, para se ter uma cultura cívica saudável, é necessário ter esses elementos essenciais para a estabilidade do regime democrático. E outra coisa muito importante em relação à cultura política é que o sucesso de um sistema político qualquer depende, em grande medida, da existência de um grau significativo de congruência entre as instituições concretas e os valores, crenças e atitudes políticas partilhadas pelos cidadãos. Então, o sucesso de um sistema político depende da existência de um grau significativo de congruência. Então, é necessário haver uma congruência entre os atores políticos, entre as massas, entre a população e as instituições. Por exemplo, tem que ter uma harmonia, uma harmonia de valores, crenças, atitudes políticas em relação aos cidadãos e às instituições, para que possa haver sucesso no sistema político. Então, os cidadãos devem pensar da mesma forma que as elites políticas, para que possa ter sucesso no sistema político vigente naquele país. É necessário ter uma harmonia de sentimentos e de modos de agir entre a população e as elites políticas, para que possa ter sucesso no sistema político. E apesar da ênfase às elites, se considerou a importância relativa da cultura das massas, tanto que afirmou que as crenças de tal grupo poderiam exercer um grau considerável de influência e pressão sobre as ações das elites em determinadas situações. Então, a cultura das massas pode influenciar em muito as atitudes, o modo de agir das elites políticas. Então, se é necessário desenvolver essa cultura política, uma cultura saudável, uma cultura que dê valor ao cidadão, aos cidadãos, à pluralidade, à moderação, à tolerância. E a cultura política das massas pode influenciar as elites, pode fazer pressão por meio do voto, de protesto, de manifestações, de movimentos sociais, políticos. E essa cultura da massa pode influenciar em grande maneira as atitudes, o modo de agir, o modo de pensar das elites políticas. Então, se é necessário, sim, muito, desenvolver essa cultura política de uma forma que possa beneficiar o andamento do sistema político vigente, né? O andamento da política e como as elites políticas podem agir em relação às massas, aos cidadãos que fazem parte do sistema político. E outra coisa importante que devemos levar em consideração é que, em virtude da prosperidade sem precedentes históricas, e da ausência de guerra que prevaleceram nos países ocidentais desde 1945, as gerações mais jovens conferiram menor ênfase à segurança econômica e física
em comparação aos grupos mais velhos, que sofreram com a insegurança econômica. São os indivíduos pós-materialistas, pois passaram a se preocupar mais com assuntos ambientais e de direitos das minorias, passando a criticar o sistema político com o fim de aperfeiçoá-lo e melhorá-lo. E outra coisa muito importante é que após 1945 se teve uma mudança na configuração da cultura política das gerações mais novas. Por quê? Porque após as guerras, o final das grandes guerras do século XX, se teve uma estabilidade democrática a longo prazo, relativamente, e trouxe segurança física e econômica a esses indivíduos mais jovens. E o que aconteceu? Eles passaram a se preocupar mais não com questões de segurança econômica, segurança física, mas com outras questões que estavam em voga naquele momento, que eram as questões ambientais e direitos de minorias. Então, eles passaram a criticar o sistema político, ao regime democrático, não com o fim de suplantá-lo ou de modificá-lo, mas com o fim de aperfeiçoá-lo e melhorá-lo. Então, essa é uma mudança na cultura política que se tem visto ultimamente, nas últimas décadas, após as duas grandes guerras. E para concluir nossa aula, eu queria falar uma coisa. Se faz necessário o estudo sistemático dos elementos que fazem a estrutura de um regime democrático se consolidar e se estabilizar. E um desses elementos, sem dúvida, é a cultura política. E o estudo da disciplina de sociologia nas escolas se faz de grande importância para a construção de uma cultura política mais sólida e bem elaborada, para uma consciência mais forte acerca da importância da manutenção do regime democrático. Então, hoje nas escolas públicas e privadas se tem um ensino de sociologia. E o ensino de sociologia vem beneficiar, vem promover a cultura política em nosso país. Então, podemos ter uma cultura política mais sólida, mais bem elaborada, com uma teoria mais crítica, mais bem reflexiva, né, mais bem pensada. Isso vem promover a cultura política do nosso país para que possamos ver a importância do regime democrático que está em nosso país e que devemos preservar esse regime democrático, melhorá-lo, aperfeiçoá-lo e promovê-lo. Uma cultura política que promova esses valores de tolerância, moderação, de pluralidade, de concorrência entre as elites políticas. Então, isso se faz muito importante, o estudo da cultura política e o estudo da ciência política nas escolas através da disciplina de sociologia. Então, pessoal, esse é o tema que venho tratar nessa tarde, que é cultura política, indivíduos e instituições. Então, essa é a aula. Se faz muito importante vocês continuar seus estudos acerca desse tema, aperfeiçoá-lo e melhorá-lo nos seus conhecimentos acerca desse tema. Então, pessoal, eu fico por aqui. Façam os exercícios e até a próxima aula, viu? Bons estudos para vocês!